Olá, pessoal. Vamos estudar hoje, então, nesta aula, a respeito da escrituração, O que vem a ser a escrituração na contabilidade, Em primeiro lugar, a escrituração é uma técnica contábil, E como sendo técnica contábil, eu poderia e deveria aqui com vocês falar quais são as técnicas contábeis, As técnicas contábeis envolvem a escrituração, ok? Envolve a elaboração de demonstração contábil, a auditoria contábil e a análise dessas demonstrações contábeis. Então, as técnicas contábeis são 4 técnicas. A escrituração, efetivamente, ela dá a base, ela dá o suporte para a formação de todas as demonstrações da contabilidade. E, claro, com base nessas demonstrações é feita a auditoria contábil e a análise dessas demonstrações, Então, a gente pode ver que a escrituração é a base de tudo. Porque a escrituração, ela é nada mais, nada menos do que o registro dos fatos contábeis, E alguns atos administrativos da empresa em determinados livros da contabilidade. Então, a escrituração, ela registra, envolve o registro de fatos contábeis, Lembrando que fatos contábeis são fatos que afetam o patrimônio, A empresa tem lá o seu patrimônio e o patrimônio ele sofre mutações ao longo de determinados períodos, Então essas mutações patrimoniais elas são registradas, ok? Então, como eu escrevi para vocês aqui, escrituração é a técnica contábil, é a primeira delas, é a principal. Eu digo que é a principal porque ela é a base. Uma escrituração mal feita, gera relatórios não idôneos, certo? E que vão ser furados ali na hora da auditoria. Então, a escrituração, ela é a base. Um evento bem escriturado vai dar uma demonstração bem, uma demonstração contábil, um balanço patrimonial, uma DRE verídica, Então, a escrituração são registro de fatos contábeis em livros próprios. Então, essa é a ideia da escrituração, Muito bem. Vamos falar um pouco sobre os métodos da escrituração, E esses métodos, basicamente, são 2 métodos. Gravem bem o termo método. Os métodos de escrituração. Tem o método das partidas simples, também conhecido como unigrafia, sendo o método também conhecido como unilateral, ou seja, para o registro de um determinado fato contábil, apenas um elemento patrimonial é utilizado. Uma empresa que escriture, por exemplo, o livro caixa e utilize este método, só irá registrar os fatos visando exclusivamente o controle do dinheiro. Os demais elementos não serão considerados. A sua utilização não permite o controle completo do patrimônio, pois há somente o registro de alguns fatos. Ou seja, gente, o método da partida simples é como tu pegar no papel e pegar, por exemplo, os gastos de determinado dia de uma empresa. O que uma empresa gastou em determinado dia. Tu vai anotando num papel, compra de estoques para almoxarifado, pagamento de contador, pagamento de limpeza, pagamento do salário do gerente administrativo, concedido adiantamento para funcionário fazer compras, coisas assim, e tu vai anotando. Anotou num papel ali, anota determinado evento que aconteceu e um valor ali. Então, é um método normal, é simples, é um método de partida simples, é
unilateral, tu só visa um lado, ou seja, o caixa muitas vezes, a saída do dinheiro. Tu não te importa muito com a origem, né, do dinheiro. E é só isso, ou numa planilha de Excel, gastos, custos, e tu bota os atributos e do lado o valor e pronto, né? É o método mais comum, mais utilizado por quem não trabalha com contabilidade, né? E também chamado de método da partida simples. É um método, obviamente, como escrito ali no final, é um método limitado, né? Por quê? Porque nós temos o método das partidas dobradas, né, desenvolvido na Itália por um frei franciscano chamado Luca Pacioli. Né? Ele desenvolveu um método denominado digrafia, ou método das partidas dobradas, e um método amplamente adotado na contabilidade mundial. Ou seja, é um método que envolve a origem e a aplicação do recurso, da onde veio o dinheiro e para onde ele vai. Enquanto o outro método era conhecido como unigrafia, esse método é conhecido como digrafia, né? Pois ele é bilateral, ele envolve pelo menos um elemento que será debitado e um elemento que será creditado, né? Vocês sabem que por convenção, né, o lançamento ele envolve um débito e um crédito. Lembrando que débito e crédito é apenas um termo padrão. Poderia utilizar DC, poderia considerar X, Y. Foi falado apenas débito, crédito. Esqueçam a ideia do débito e crédito bancário, né? O débito e crédito bancário, o débito normalmente em banco é uma saída de dinheiro do banco e o crédito é uma entrada. Essa ideia vocês esqueçam totalmente, ao menos na aplicação contábil. É claro que para o banco, né, quando tu trabalhar com banco, conciliação bancária, tu tem que ter essa noção, obviamente, né? Mas eu estou falando especificamente para a noção contábil. A ideia de débito e crédito é apenas um padrão, ok? Débito é sempre a esquerda e crédito é a direita, né? Como uma conta T, né? Então, pessoal, falando a respeito do método das partidas dobradas, né? Ela é um sistema em T, ok? Conta T, também denominada de razonete, né? Vou pegar aqui uma conta caixa, né? Nós temos débito de um lado, tradicionalmente o débito, tradicionalmente não, sempre, o débito é do lado esquerdo e o crédito é do lado direito. Certas contas aumentam seu saldo pelo débito, outras contas aumentam seu saldo pelo crédito, ok? Então ela é uma conta, no mínimo eu vou trabalhar com duas contas, né, no sistema de débito e crédito, né? Porque vai ter entrada numa conta e saída em outra, né? É essa a ideia, né? Ou entrada numa conta e entrada em outra, né? Então é sempre duplo o registro, no mínimo duplo, certo? Então essa é a ideia do método das partidas dobradas, né? Um método bilateral, ou seja, o registro de cada fato envolve pelo menos um elemento que será debitado e pelo menos um elemento que será creditado. Olha bem o termo pelo menos. Quer dizer que eu posso ter um débito e mais créditos, ou um crédito e mais débitos, não é mesmo? Ou seja, para todo débito há pelo menos um crédito e vice-versa. Não há débito sem crédito. Sempre tem que haver, no mínimo, um débito, um crédito. Esse é o método da partida dobrada e é o método de escrituração utilizado, ao menos aqui no Brasil, direto, na contabilidade de empresas particulares, societárias, públicas, no que for.
É o método amplamente desenvolvido na contabilidade, desenvolvido então por um frei franciscano, né, em meados de 1500, certo? É o método que nós vamos trabalhar aqui, método das partidas dobradas, certo? Bom, agora que a gente falou sobre os métodos de escrituração e sabemos que o principal deles é método das partidas dobradas, vamos falar agora sobre os sistemas de escrituração, né? Uma coisa é método, outra coisa é o sistema de escrituração, né? Então, nós temos o sistema manual. O sistema se refere a como ocorre essa escrituração, né? Então, nós temos o sistema manual, né, onde os registros dos fatos contábeis, né, eles são feitos manualmente, escritos manualmente, em letra cursiva, né. Até os contadores tinham que ter uma letra boa, uma letra bonita, redonda, né, para fazer o registro adequado, né, e que fosse de fácil leitura, né. Então aqui eu coloquei para vocês aqui um exemplo, né, de como os livros eram feitos, né. Vocês podem ver sempre em duas colunas, né. Normalmente a primeira coluna se refere ao débito, a segunda coluna ao crédito, né? E ali certamente trata do histórico e da conta, né? Vocês podem ver letra bem cursiva, bem desenhada, né? E isso era fundamental naquela época, né? Isso aqui é de um museu, foto de um museu itinerante de contabilidade, né, gente? Então, os sistemas primários aí eram todos manuais, certo? Sistema maquinizado. Registro dos fatos contábeis utilizavam máquinas de escrever, convencionais ou fichas tríplices. Cada ficha era constituída por 3 vias de cores diferenciadas e uso de papel carbono, a fim de que todas as vias fossem escrituradas de forma simultânea, ou seja, o método maquinizado utilizava papel carbono e uma máquina de escrever comum, não digo que nem é utilizado atualmente mais máquina de escrever, muito menos para contabilidade, né? Mas também era utilizado, né? Então, na verdade, foi um sistema utilizado, tá? Então, o sistema maquinizado. O sistema mecanizado. O sistema mecanizado já não usa mais máquina de escrever e papel carbono. Utiliza máquinas um pouco mais, entre aspas, sofisticadas, específicas para o registro contábil, específicas para a escrituração, né? Olha o tamanho aí das máquinas. Lembra um pouco máquina de escrever? Sim, lembra, mas não é. Esse aqui já é o sistema mecanizado, né? É um sistema mais sofisticado que o maquinizado. Cuida para não confundir ambos, pois é feito com a utilização de máquinas de escrever com mais recursos do que uma máquina de escrever convencional. Tais máquinas possuem, entre outras coisas, somadores, que fornecem as somas de débitos e créditos, e saldadores, que fornecem os saldos das contas. Ou seja, havia máquinas específicas para isso. Digo havia porque atualmente não é mais assim, né? E o sistema que é utilizado atualmente, que é o sistema informatizado, ou também chamado de sistema eletrônico, né? Muito mais prático e eficaz que os sistemas anteriores. Utiliza o quê? Utiliza um computador e um determinado software. Software, existe amplos softwares, né? Que desde que tu emite uma nota fiscal, já sai todo o lançamento, o registro contábil, inclusive o demonstrativo. Tu pode ter o demonstrativo por semana, por dia, fluxo de caixa por mês, mensal, bimestral, semestral, anual, né? Tu tem tudo online na hora, basta apertar um botão lá, desde o registro da nota fiscal, o registro da compra, da venda, pagamento, sai tudo na hora.
né? Então é um registro informatizado, né? Ou eletrônico. Eu coloquei a foto aqui de um sistema de escrituração, né? Utilizado aqui em órgão público, né? O que a gente percebe aqui num sistema informatizado? As contas, elas são numeradas, né? Cada conta contábil tem o seu símbolo numérico, né? O seu número, a sua numeração. Então tem um sistema de numeração, cada conta, né? Uma conta pelo débito, outra conta pelo crédito, né? A gente pode ver aqui em cima, ó, que nós temos aqui, né, o histórico, né? A data da competência, né, e o valor, né? Então, a conta de débito, a conta de crédito, data de competência, valor e os históricos, né? Demonstrando, né, os 5 elementos de um lançamento. A gente vai ver mais adiante, né? Mas os sistemas envolvem isso. E claro, os sistemas eles já têm relatórios, fechamentos, né? Eu mostrei aqui para vocês um sistema de um órgão público, né? Mas existem sistemas aí amplamente utilizados em empresas privadas, né? Então, existem inúmeros sistemas que trabalham dessa forma, né? A contabilidade não mudou, mas os sistemas mudam conforme a necessidade e a velocidade que tu requer a informação contábil, né? Então, atualmente é muito mais fácil de tu obter os relatórios necessários para a tomada de decisão, né? Que efetivamente a contabilidade ela é uma técnica, uma ciência que te dá base para o administrador tomar a decisão. E claro, né, toda a base da contabilidade ela está fundamentada na escrituração contábil, né? Então, visto isso, vamos em frente. Vamos falar a respeito dos livros contábeis. Não é porque eles estão informatizados que eles mudaram, né? Claro, surgem novos, né? Vão surgindo livros, mas aqueles livros mais fundamentais, eles se mantêm, certo? Então, vamos dar uma lida aí. Os livros de escrituração que realmente interessam a contabilidade são também denominados simplesmente livros contábeis. Também livros de escrituração, né? Pois neles são registrados todos os fatos contábeis. Todos os fatos que alteram a composição do patrimônio têm de ser registrados. São eles: livro diário, né? Esse livro diário é um livro obrigatório, ok? Ele é inclusive exigido no Código Civil, novo Código Civil. Ele é um livro principal, pois registra todos os fatos contábeis e é cronológico, né? Pois os fatos contábeis são escriturados em ordem cronológica, dia, mês e ano. Tu tem que ter sempre uma inscrição diária, né? Não à toa é chamado livro diário, né? No livro diário, então, vai estar o registro de toda a movimentação, né? Conta por conta, né? Livro razão é um livro facultativo pela legislação comercial, mas obrigatório pela legislação do imposto de renda com base no lucro real, né? O livro razão, na verdade, é uma espécie de um razonete. O livro razão é de uma determinada conta. Ou seja, numa pasta lá tu tem inúmeros razões, né? Tu pode ter o razão da conta caixa, o razão da conta clientes, o razão da conta fornecedores, o razão do contas a pagar, o razão do contas a receber, o razão da conta veículos, né? Então, cada conta é um razão. Um razão nada mais é que o histórico de uma conta em determinado período. O que aconteceu com aquela conta ao longo de determinado período? O que foi debitado e o que foi creditado e qual o saldo? Qual o saldo anterior, qual o saldo final e sua movimentação a débito e a crédito, né?
Então, isso é um livro razão e ele é facultativo, certo? Caixa é um livro principal, pois registra todos os fatos contábeis. E sistemático, pois os fatos são registrados por espécie, tipo de conta, e não por ordem cronológica. Em outras palavras, o livro Razão é um conjunto de fichas onde cada uma representa uma conta. Aqui falando do Razão, né, de volta, né? Mas lembrando que o livro Caixa é um livro que trata apenas do caixa. É um livro muito utilizado em tesouraria, o livro Caixa, tá? Mas ele é principal, ok? Muito bem. Naturalmente, voltando aqui um pouco nos livros, tá? Existem outros livros além desses? Existem. Existem livros, aí depende do enfoque, da finalidade da empresa, né? Cada empresa vai ter seus livros específicos, né? Para atender determinada demanda, determinadas áreas, né? Tu vai ter livros fiscais, livros trabalhistas, né, referentes à legislação trabalhista, livros referentes à legislação previdenciária, né? Mas eu não entrei muito aqui porque não é o foco do que é cobrado em concurso público. Então eu só estou dando aqui uma noção mais geral para vocês, né, dos principais livros que são cobrados em bancas de concurso para a área contábil, né? Então é esse aqui o meu objetivo de trabalhar com vocês. Certo, gente? Muito bem. O lançamento. Vocês lembram que eu falei um pouquinho agora antes sobre o lançamento, né? Mostrei ali no sistema informatizado, né? Que tem um campo para o débito, um campo para o crédito, né? Um campo para a data, um campo para o valor e um campo para o histórico, né? Então, naquele lançamento lá do sistema informatizado, tem os 5 elementos essenciais do lançamento, né? Local e data, né? Conta debitada, conta creditada, histórico e valor, né? Local e data. Porto Alegre, data tal, conta debitada. Uma compra, quem sabe, de estoque a prazo, né? Débito, estoques. Conta debitada, então, estoques. Crédito, ou seja, conta creditada. Fornecedores, comprou a prazo, está devendo para os fornecedores, ali no passivo, né? Histórico, aí tu vai colocar. Compra de estoques para revenda, conforme nota fiscal do fornecedor tal, número tal, nesta data, ponto. Né? Muito importante, no histórico, tu ter um documento que confirme esse lançamento. Né? Então é no histórico que tu informa, que tu dá a base fática para o débito, para o crédito, né? Que é uma nota fiscal, um documento, um cheque, uma duplicata, né? Algum documento que embase, que confirme aquela movimentação, aquela transação, movimentação patrimonial. E, naturalmente, o valor, né? Ou seja, esses são os 5 elementos essenciais no lançamento. Nada impede que tenha outros, mas, via de regra, é isso aí. Os 5 elementos essenciais no lançamento são esses, né? Então tá, as fórmulas de lançamento, né? Todo lançamento ele tem, no mínimo, um débito, um crédito. Isso é o básico do método da partida dobrada, né? Um lançamento débito, um lançamento crédito. Né? E sempre que tu faz um lançamento de crédito, tu pode falar assim, ó, um lançamento a crédito. Ou seja, por exemplo, fornecedores a banco, né? Fornecedores a banco. Quer dizer o quê? Que tu está debitando fornecedores a banco.
a crédito de banco, né? Então aqui, ó, eu vou escrever aqui para vocês verem, tá? Fornecedor aí a banco, tá? Isso aqui é um lançamento partida de diário, certo? Ou seja, uma partida que é escrita no livro diário. Fornecedor a banco, aí bota 3 pontinhos, um determinado valor. Vou botar aqui 100. Quer dizer o quê? Que tu debita, agora, isso aqui é partida de diário, agora eu vou botar partida de razão. Débito de fornecedor, crédito de banco, né? Aqui 100, aqui 100. Quer dizer o quê? Que tu debitou fornecedor e creditou banco. O banco é uma conta de ativo. As contas de ativo, elas se reduzem pelo crédito. Então eu estou creditando o banco, está saindo conta, está saindo o valor do banco para pagar uma dívida anteriormente feita com um determinado fornecedor. Então aqui, ó, gente, aqui nós temos partida de razão. E aqui nós temos partida de diário. Sempre que vocês virem numa questão de concurso, uma determinada conta a outra, esse a significa a crédito de. Então lembra, a é porque tem crédito, certo? Mas voltando às fórmulas de lançamento, né? O que que nós temos aqui? Olha só. Lançamentos de primeira fórmula, um débito, um crédito. Lançamentos de segunda fórmula, um débito, 2 créditos. Lançamentos de terceira fórmula, 2 débitos, 1 crédito. E lançamentos de quarta fórmula, 2 débitos, 2 créditos ou mais. Tá? Então, é o que nós temos. Não existe lançamento de quinta fórmula, de sexta fórmula. É até quarta fórmula. Como memorizar isso aí? Né? A gente sabe, então, que são 4 fórmulas de lançamento. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, vocês memorizem aqui conforme o esquema aqui. Ó. Bota 11, 12, 21, 22. Né? Então, aqui, ó, o 11 quer dizer o quê? Um débito, um crédito. O 12, um débito, 2 créditos ou mais. O 21, 2 débitos, 1 crédito. E 2, 2 débitos, 2 créditos. Então, tu memorizando 11, 12, 21, 22, fica fácil de tu memorizar esse tipo de esquema, né? Para não ficar, que às vezes a pessoa, o mais comum é tu confundir o de segunda com terceira, né? Ok? Então essas aqui são as fórmulas ou registros, né, de lançamento. Né? Formalidades no livro diário, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Existem as formalidades intrínsecas, né? Ou seja, aquelas que estão dentro do livro, dos livros, do diário, né? Que é o principal livro, né? E as formalidades extrínsecas, que são externas ao livro. Então, as formalidades intrínsecas dentro do livro, quais são elas? A escrituração no diário deve seguir uma ordem cronológica, dia, mês e ano, tá? Óbvio. Na escrituração do diário, não deve haver rasura, borrão, sinal, linha em branco, entrelinha, folha em branco, para não dar espaço para tu fazer alteração e eventualmente falsificar, né? Escrituração deve ser feita em língua e moeda nacionais, sempre e necessariamente. Não há escrituração aqui no Brasil em inglês, tá? Então essas são as formalidades dentro do livro, né? E as formalidades extrínsecas são aquelas fora do livro, ou seja, o livro diário deve ser encadernado, né? Dizendo de que mês se refere ou a qual período se refere, né? O livro diário deve ser autenticado, deve haver autenticação em junta comercial ou registro civil de pessoas jurídicas, né?
para validar ele num órgão competente, né? E o livro diário deve ter termo de abertura e encerramento, né? Abertura e encerramento, e claro, assinado pelo responsável técnico, que normalmente é um contador. Então, essas são as formalidades intrínsecas e extrínsecas do diário. Ok, vamos conversar um pouco, gente, sobre os erros de escrituração, né? Esses erros de escrituração aconteciam muito mais na época que a escrituração ela era escrita ou datilografada, né? Que era mais complicado de corrigir, né? Atualmente, com o sistema informatizado, é muito mais fácil tu corrigir os erros, né? Então, esses erros eram muito mais focados naquela época, né? Falando abertamente aqui com vocês, mas vamos comentar um pouquinho os tipos de erro que pode acontecer na escrituração. Erro de valor, tá? Quando ao invés de debitar ou creditar um determinado valor, tu debita ou credita outro valor. Em vez de botar 100, botou 200. Né? Pode ocorrer esse tipo de erro. Né? Ou pode ocorrer um valor de título da conta. Em vez de utilizar uma contas a pagar, tu utiliza duplicatas a pagar. Né? Ou seja, tu, em vez de utilizar uma conta, utilizou outra. Né? Ou inversão, quando a conta que deve ser debitada, ela foi creditada, e vice-versa. Né? Em vez de debitar e creditar uma, tu fez o contrário, tu inverteu. Né? Pode ocorrer isso. Pode ocorrer um duplo registro. Por exemplo, o registro de um pagamento da compra de um estoque à vista. Né? Tu registrou de manhã, o contador registra uma movimentação ali na hora, digamos. Isso não é obrigatório, tá, gente? Ele pode registrar os fatos contábeis de um dia em outro dia. Em outro dia quer dizer, em outro dia ele registra, mas com a data do dia que foi efetivamente transacionada, né? Ou seja, a tempestividade do registro, tu tem que saber que aquele registro é daquela data. Né? Isso é importante. Não quer dizer que o contador tem que estar no dia lá, anotando tudo na hora. Tá? Então, duplo registro. Quando o lançamento que já havia sido feito é feito pela segunda vez. Aquele lançamento, então, que eu falei para vocês, uma compra à vista de um estoque. Ele foi registrado de manhã e depois, de tarde, foi registrado de novo. O contador esqueceu que já registrou e registrou novamente. Né? Então, é duplo registro. Ou histórico incorreto, quando o fato ocorrido não corresponde ao descrito no histórico. Por uma eventualidade ou outra, tu bota um histórico diferente do que vem a ser. Né? Isso ocorre muito em sistema informatizado até, que já vem um histórico padrão, e aí tu tem lá o padrão número 4 de histórico, e aí tu botou o padrão errado. Né? Ou seja, houve um erro de histórico. Tá? Então, na verdade, os erros de escrituração, os erros mais triviais que ocorrem são esses. Erro de valor, título, inversão, duplo registro ou histórico incorreto. Podem ocorrer? Podem. Agora a gente pergunta, como corrigir esses erros? Né? Então tá, as formas de correção, via de regra, são chamadas de estornos. Mas não é só estorno, existem outras formas que tu pode corrigir os lançamentos, né? Então, um deles é o estorno. O que vem a ser o estorno? Consiste em se anular o lançamento incorreto através da elaboração de um lançamento invertido em relação àquele. Né? Ou seja, em vez de... Tu registrou o débito e o crédito, uma conta no débito e o crédito, e era o contrário. Então, tu vai fazer um novo registro, o contrário de novo, para regularizar aquele lançamento. Né? É um lançamento invertido em relação àquele que tu errou. Isso é o estorno. E somente isso é o estorno. Né? Tu não pode simplesmente, na contabilidade, passar um risco, anula aquele lançamento e faz um do zero. Não. Tu tem que corrigir. Né? Então, as formas de correção, um deles é o estorno.
Complementação consiste em se fazer lançamento para complementar o valor lançado a menor. Por exemplo, o valor deveria ser 200 e tu lançou 150. Falta 50 para tu lançar. Então tu lança 50 e faz uma complementação positiva, né? Ou tu pode fazer uma complementação negativa, fazendo um estorno parcial. Por exemplo, era 200 o valor e tu lançou 250. Tu tem que então fazer uma complementação negativa pelo estorno, né? Ok? Então temos estorno, complementação, transferência. É utilizada quando se comete erro de título, pois consiste em se fazer um lançamento de tal forma que a conta incorreta seja debitada ou creditada em contrapartida com a conta correta. Por exemplo, tu pagou à vista uma dívida com fornecedor B, tá? E tu lançou o fornecedor C. Então, o que tu vai fazer? Tu lançou o fornecedor B, tu vai ter que transferir do fornecedor B para o fornecedor C para ajustar. Ou seja, tu vai debitar lá fornecedor B e creditar fornecedor C para acertar ali, né? Então, essa é a transferência entre contas para tu ajustar, né? Porque tu não deveria ter lançado o fornecedor B, mas o correto era tu lançar o fornecedor C, né? Ou ressalva. Ressalva normalmente se refere ao histórico do lançamento, né? Quando se comete erro no histórico e o erro for identificado antes de terminar o histórico. Pode-se, por exemplo, utilizar expressões do tipo digo, isto é, claro, né, tchê? Antes de tu... Normalmente em sistemas informatizados, se tu tá vendo que tá errado ali, tu apaga, tu simplesmente deleta ali, faz de novo, né? Então tu não precisa botar digo, isto é, isso era quando o lançamento era manual, né? Ou mecanizado, ou maquinizado, né? Aí tu tinha que botar digo, isto é, tu não podia na hora ali apagar porque tu já tinha clicado, datilografado o termo ali, né? Mas atualmente isso aí não é utilizado, né? Caso o erro seja verificado após o fechamento do histórico, aí sim a ressalva ela é feita normalmente, tá em nota explicativa, alguma coisa assim, né? Ou tu pode adicionar ali no histórico alguma coisa, né? Posteriormente, no final ali, né? Mas normalmente essas expressões digo, isto é, já não tem mais sentido utilizar, porque os sistemas eles já são informatizados. Mas lembrando que a ressalva, normalmente tu pode colocar numa nota explicativa, alguma demonstração contábil, algum evento que efetivamente seja relevante para a demonstração contábil. Certo, gente? Então, basicamente, pessoal, essa parte, né, envolvendo a escrituração, né, que é a parte que dá a base toda para a formação da contabilidade, para a formação dos demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, né, demonstração, né, todas as demonstrações que envolvem, né, as empresas, as sociedades anônimas, empresas públicas, né, elas são fundamentadas efetivamente na escrituração contábil, que é a base, né, e a base da escrituração vem a ser o método das partidas dobradas, né, o método do débito e do crédito, que dão todo o fundamento para que a gente tenha demonstrativos idôneos, verídicos, né, e que explanem efetivamente, registrem a movimentação da empresa e deem uma fotografia exata de como se deu a movimentação da empresa em determinado período e como a saúde financeira, econômica da empresa está, né, através da análise das demonstrações contábeis, né. Então, a escrituração ela é fundamental, sim, na contabilidade, né, e é uma das funções do contador, né. Então, basicamente, a parte teórica que eu procurei explanar para vocês aqui, né, de forma mais sucinta possível, né,
já foi dado, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, fique à vontade, né? Vendo, quem sabe, outros livros de contabilidade, né? Não são efetivamente de contabilidade, livros trabalhistas, fiscais, previdenciários, mas isso sou franco em dizer que para finalidade de concurso público não é tão cobrado, tá? Então, no próximo bloco, a gente vai trabalhar efetivamente vendo o que está sendo cobrado sobre esse tema em questões de concurso. De algumas bancas aí que eu peguei, que pegam mais concursos aí, dessas áreas da escrituração, né, para efetivamente a gente não estudar aquilo que não cai. A gente vai procurar sempre estudar aquilo que está sendo cobrado em concursos de forma mais recorrente, para não ser perdido o tempo que é precioso para o estudo dirigido em concursos públicos. Certo, pessoal?